Quais são os sintomas mais comuns da hipertensão que muitas vezes são ignorados? Por incrível que pareça, o mais comum na hipertensão arterial é a gente não ter sintoma nenhum. Daí a importância de fazer medida periódica da pressão arterial. Se você não tem nenhum problema do coração, nunca teve um diagnóstico de pressão alta, uma vez ao ano é uma periodicidade razoável. Agora, em situações extremas, com pressão muito elevada, é possível você ter algum grau de dor de cabeça, até mesmo de alteração visual, ou até mesmo alteração no nível de consciência. Mas o principal, o mais comum, é a doença ser assintomática. Como o estilo de vida influencia na prevenção e no controle da hipertensão e de doenças cardiovasculares? O estilo de vida, ele não só faz parte da prevenção, como do tratamento de todas as doenças cardiovasculares. A prática da atividade física regular, a ingestão de uma quantidade maior de vegetais, a baixa ingesta de gordura saturada, dessas gorduras dos alimentos industrializados, um baixo consumo de alimento ultraprocessado, está mais do que documentado na literatura médica que reduz não só o risco de doença do coração, ajuda no controle da hipertensão arterial, como também aumenta a longevidade, a expectativa de vida. Então, hábitos saudáveis ainda são a principal medida na prevenção e tratamento das doenças, não só do coração, mas dos outros sistemas do nosso corpo. Qual é o impacto do consumo de sal na saúde cardiovascular? O sal, ele é um fator de risco muito bem estabelecido para aumentar a chance de eu ter uma pressão arterial elevada, consequentemente de desenvolver doenças relacionadas ao aumento da pressão, AVC, infarto, coração crescido. Da mesma forma que o sal aumenta o risco de eu ficar hipertenso, se eu sou hipertenso e eu reduzo o consumo de sal, idealmente para menos de 5 gramas por dia, isso favorece positivamente o controle e a melhora no nível da pressão arterial. Há formas eficazes de reduzir a pressão arterial sem medicação? Sim, há formas bem interessantes, como por exemplo, a perda de peso em pessoas que têm um excesso de peso, ela é uma das medidas mais eficientes para ajudar no controle da pressão arterial. Outra medida, reduzir o consumo de sal. Para quanto? Menos de 5 gramas de cloreto de sódio por dia. Outra possibilidade, atividade física regular. Qualquer atividade física que a gente faz tem um impacto positivo na saúde cardiovascular. Mas um número a partir do qual a gente poderia ficar mais tranquilo, 150 minutos de atividade física por semana. Outra medida também muito importante é cessar o tabagismo, interromper o cigarro. Também, sabidamente, aumenta a pressão arterial. Por fim, a redução do consumo de álcool. Se você consegue parar o álcool por completo, o impacto vai ser bem relevante. Se você não consegue parar, mas pelo menos reduzir para 1 a 2 doses, que seriam 1 a 2 latas de cerveja por dia, teoricamente, isso também já vai ter um impacto positivo na redução da pressão arterial. Mas é importante lembrar que, se eu tenho um diagnóstico de hipertensão arterial, essas medidas elas devem ser realizadas em conjunto com o tratamento farmacológico, com remédio. Se eu não tenho hipertensão arterial, eu posso fazer essas medidas para prevenir o surgimento da elevação da pressão. E se eu tenho, às vezes, uma fase inicial ou em situações excepcionais, é possível tentar essas medidas por um período de 3 a 6 meses para ver se o indivíduo consegue controlar a pressão sem a necessidade de medicação. Mas isso sob supervisão médica. Como a hipertensão afeta outros aspectos da saúde? A hipertensão arterial ela pode machucar a saúde de uma série de órgãos, como, por exemplo, o olho, o coração, o rim e a saúde do cérebro. Como assim? No olho, por exemplo, níveis persistentemente elevados de pressão arterial ou níveis muito elevados, eles podem machucar os vasos do olho, levando ao que a gente chama de retinopatia hipertensiva. Em relação à saúde do rim, por exemplo, a pressão aumentada ela machuca a unidade funcional do rim, levando a uma perda, a uma piora na capacidade de filtração e pode, em situações extremas, levar até uma necessidade de fazer diálise, a hemodiálise. Em relação à saúde do coração, a pressão alta não só sobrecarrega o músculo cardíaco, aumentando o risco de a gente desenvolver um coração crescido, fraco, conhecido como insuficiência cardíaca, mas ela também machuca a saúde das coronárias, as artérias que nutrem o coração, aumentando muito o risco de infarto. Já em relação ao cérebro, a hipertensão machuca os vasos do sistema nervoso central, aumentando o risco dos temidos derrames cerebrais, do acidente vascular encefálico. E a boa notícia é que, controlando essa doença, a gente consegue prevenir muito todas essas patologias. Qual é o segredo para um coração saudável? O segredo para o coração saudável, ele se resume à mudança dos hábitos de vida. Como assim? Prática regular da atividade física. Qualquer atividade física que a gente consegue implementar na semana está valendo, vai ajudar a saúde do coração.
Mas se eu quisesse um número para eu me basear, 150 minutos de atividade física por semana é um valor bem razoável. Aumentar o consumo de vegetais, verduras, frutas, são alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, que ajudam no bom funcionamento da saúde da gente. Outra questão muito importante é reduzir o consumo de ultraprocessados, aquela máxima, né? Desembalar menos e descascar mais. A gente reduz o consumo de alimentos que são sabidamente associados a uma série de patologias. Outro ponto muito importante, valorizar o sono, uma boa noite de sono, garantir que a gente consiga ter um sono adequado, sem exposição à tela, sem agitação antes daquela ida para a cama, para a gente possa se refazer e estar disposto para recomeçar um novo dia. Então esses hábitos, eles conseguem ter um impacto muito grande, não só na prevenção da saúde do coração, como também na prevenção de doenças de todo o nosso organismo. E só para fechar, não menos importante, tentar eliminar o cigarro e reduzir o que for possível do consumo de álcool.